तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आश्रुतर सदस्य श्रीमान भक्ति विराम श्री स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरव सज्जनवृंद Minhas reverências para o meu Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Narayana Goswami Maharaj, a todas as mães, devotos de Mahaprabhu, a Parampuja Padaramachandra Prabhu, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, aos pés de todos. Aceitem meus dandavats a todos, por favor. Então, quero falar duas palavrinhas. Só quero falar duas palavrinhas. Vocês agora, então, ouviram sobre o Jhulana Yatra Mahamahotsava, ouviram em breve sobre o Jhulana Yatra Mahotsava, Festival do Balanço de Radha Krishna. Quando o Gurudeva estava presente nesse mundo, na época do Jhulana Yatra, ele lá no Rupa Sanatana, em Vrindavana, Gurudeva, ele celebrava um belíssimo festival lá em Vrindavana, no Rupa Sanatana. Realmente era incrível. Nada no passado nem no futuro se equiparou ao festival que o Gurudeva fazia. Nesse mesmo contexto, eu quero falar uma ou duas palavras. Como há 4 dias atrás a gente celebrou o Haryalitij. A gente celebrou esse festival uns dias atrás. Vocês também devem ter celebrado aqui belíssimamente esse festival. Eu estava onde que eu estava lá viajando, mas eu falei também sobre esse festival, Haryalitij. Gurudeva descrevia belíssimamente sobre esse Haryalitij. Shukadeva Goswami no chamado Bhagavatam, ele descreveu as 6 estações. Quantas estações existem? 6 estações. Quais são elas? Verão é o calor, verão. Depois vem estação das chuvas. Depois vem o outono. Depois vem. Então depois vem o pré-inverno, que é a estação do orvalho. O Gurudeva está ao vivo, por um acaso? Ou isso aqui? Deixa eu ver aqui. Tá começando um programa aqui, né? Continuando aqui. Então vem o pré-inverno, a estação remanta, e depois disso vem o inverno, frio. Depois, qual a estação? Vem a primavera. Então, a cada 2 meses tem uma estação diferente. Tirando a Índia, em nenhum outro país a gente observa essas 6 estações. 6 estações. Tem país que fica aquele verão sempre o ano inteiro, às vezes o inverno o ano inteiro. Tem país que é só inverno, só frio. Mas a Índia é um país muito especial, muito diversificado, muito diverso, onde tem essas 6 estações, elas vêm assim, bem regradas, assim, bem reguladas no ano inteiro. Em outros países não é assim. Em outros países, às vezes, é tipo calor num dia, no outro dia é frio, no outro dia é calor de novo, chove, tudo misturado. Eu viajo muito pela terra nos países, né? Então, eu percebo que tem lugar que é muito frio, às vezes lugar muito quente, às vezes fica 2 dias calor, depois 3 dias frio, depois chove. Assim, as estações muito misturadas. De dia chove, de noite frio, ou então à noite chove e aí de dia é quente. Mas a Índia é um local, é um país muito diverso, em que as 6 estações elas vêm em sequência. Especialmente Shukadeva Goswami,
ele fala sobre as estações que estão no mundo espiritual, Goloka Vrindavana. भगवान की सेवा के लिए ही सदा सर्वदा E todas as estações estão prontas para servir o Senhor Supremo em Goloka Vrindavana. सुखदेव गोस्वामी पाद Shri Shukadeva Goswami Pada, प्रसंगों में भी वर्णन करते ele, no contexto da Rasa Lila, ele falou o seguinte: कहते हैं, पहले श्लोक qual é o primeiro verso da Rasa Lila? शिवसु का उवाच Shila Sukha Uvacha, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 29 अध्याय में 10º canto, verso 29, capítulo 1. Não, perdão. 10º canto, capítulo 29, verso 1. Joga Maya Upashritam. Muito linda essa explicação desse verso, né, que diz que assim que chegou o outono, ondas de bem-aventurança vibram no coração de todos. Shukadeva Goswami, inclusive, explicou sobre o verão antes. No Bhagavata, ele explica sobre o verão. Shila Gurudeva também descrevia o seguinte, que em Braj faz muito calor, muito calor. E aí fica o quê? Muita poeira. E aí fica aquele calor e aquele ar quente, chama-se Lu. É um calor muito quente. E se esse calor, esse ar quente entrar no seu nariz, você pode até morrer. A pessoa até vomita se entrar esse ar quente dentro dela. É muito calor, fica um calor muito quente, um ar muito quente. O Shastra diz também que faz tão calor em Vraja, fica tão quente, mas tão quente, que a pele do veado, né, da veada corça, fica queimada por causa do sol, do calor. Tem um tipo de veado chamado Krishnasara Mriga, que é um veado preto, negro. Ele fica vivendo lá na floresta profunda. Ele não aguenta os raios do sol do verão. Ele não aguenta. Mas em Braja faz muito calor. Os Vrajavasis ficam aguentando aquele calor com aquela poeira, né? Tudo aquilo por quantos meses? Quantos meses? 2 meses. 2 meses fica muito calor. Por 2 meses faz muito calor no verão. Quais meses? O mês de Vaishakha e Jeth. Especialmente no mês de Jeth, que é junho e julho, né? Faz muito calor mesmo. Não é fácil aguentar não na Índia. Depois disso vem... Depois do calor, vem chuvas. A época das chuvas é qual mês? Shravana e Bhadra. Então, julho, agosto, setembro. Quando vem o mês de Shravana, começa aquela garoa, uma chuva assim, aquela chuva fina, né? Shukadeva Goswami explicou. Então, na época do calor, todos os lagos, eles secam. E aí tem uma explicação que até as tartarugas não aguentam de calor, então as tartarugas, no caso, tartaruga em português é a tartaruga marinha, né? Então esse aqui deve estar o jabuti, não, como é que chama? O cágado, né? O cágado, que são as tartarugas de água doce, né? Os cágados, eles entram embaixo da lama, assim, dos rios, dos lagos, eles ficam embaixo, assim, da superfície, para poder aguentar. Só que quando começa o mês de Shravana, né, que é esse mês de julho, agosto, começa a chover. Mahaprabhu explica no Shikshastakam quando os meus olhos vão chorar, como o fluxo de água corrente, né? A chuva corrente no mês de Shravana, que não para.
शिक्षाष्टक में No Shikshastra Mahaprabhu, ele descreve em Viraha sentindo a separação de Krishna. Bhaktivinoda Thakur também diz. आंखें बड़ी सारी अर्थात श्रावण महीने में जैसे रिमझिम वर्षा होती है Da mesma forma que também Shravana, fica o dia e noite chovendo, uma chuva fina sem parar. Todo dia chovendo, chovendo. और रिमझिम बारिश होने से सबसे आनंद किसको होते हैं? Quem que fica muito feliz आप बताओ quando tem chuva? मेढक Os sapos adoram essa chuva. वर्षा होने के साथ ही साथ Quando começa a chover, vocês vivem em cidade, né? Então aqui não tem açude, não tem lago. Mas se você for pra vila, pro interior, vocês vão ver que todos os lagos, né? Os açudes ficam cheios de água. E todos os sapos, grandes e pequenos, vêm e ficam fazendo barulho. Pem, 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 pem. A noite toda. Mas acaba que vem a cobra e come os sapos. Mas eles ficam muito felizes. Porque fica tudo com água, né? Fresco, chuva. Então os sapos ficam a noite inteira cantando. Como é que chama em coachar, né? Coachar do sapo que fala, né? Coachar que chama? Aquele som que o sapo faz. A noite inteira. ये बरसात करके विशेष करके पेड़ पौधे जो सूख गया था अब वर्षा होने के साथ ही साथ उसमें as plantas que tinham secado com o verão. É quando vem a chuva. Esqueci agora a palavra. Elas começam ou seja, as plantas elas vão dando aquela folha nova, sabe? Ela vai dando um brotinho de folha nova, bem verdinha as plantas. E em 4 dias, tudo fica bem verdinho, as plantas ficam verdinhas. Lindas, lindas. Muito lindas. Tem uma belíssima explicação no mês de Shravana. Cadê o Goswami explica? Que todos os rios ficam cheios. Os lagos ficam cheios também. Mas as águas estão muito sujas nessa época, barrentas. Por quê? Porque a água está vindo, né, carregada a água que vem para esses lagos vem carregada pelo... A água das chuvas cai nas montanhas, etc. E ela vai carregando... Como é que chama? Esqueci a palavra agora. Carregamento superficial, né? E aí ela vai trazendo muita sujeira. Então, quando a água chega, a água que tá ali nos lagos, ela tá cheia de sujeira por causa das chuvas. Cheia de lama. Então, os lagos ficam muito sujos por essa água das chuvas e tal. Mas sabe quem também fica muito feliz nessa época do ano? Os fazendeiros, os agricultores. Por quê? Porque o agricultor, ele até planta na época do verão, mas porque não tem chuva. Então as sementes não brotam, não germinam. Mas assim que começa a chover, os agricultores ficam muito felizes. Porque a semente que ele plantou há 2, 4 dias atrás, por causa das chuvas, vão germinar. Essas sementes vão germinar e vão crescer, as plantas vão crescer. Dessa forma, Shukadeva Goswami Pada descreveu para Parikshit Maharaj sobre a estação das chuvas em Vrindavan. E cada descrição de cada estação, muito linda, Shukadeva Goswami falou. E aí teve a explicação do outono. Quando vem o outono, Asin e Kartik é o outono, mês de outono. Esses 2 meses, né? Outubro e novembro. Então, são os meses do outono. Nesses 2 meses já chove bem menos. Tem um pouco de nuvem ainda. Ainda tem pouco de nuvens no céu. Mas não chove muito mais nessa época de Kartik. E é porque chove pouco. A água dos lagos, dos rios,
que no mês de Shravana e Bhadra, julho e agosto, estavam super sujas, barrentas, né? Turvas. A água fica limpa, límpida, porque essa sujeira da água decanta com o tempo. E aí o que acontece? A flor de lótus, ela começa a vir subindo, né, pela água e desabrocha, linda. E a água fica muito límpida. Então, na época das chuvas, a água fica turva, mas agora ela está limpa, límpida. E quando a flor de lótus desabrocha, se abre, esse cheiro do lótus é maravilhoso. E aí vem um abelhão, né? As abelhas também vêm de longe para saborear esse néctar do lótus. Shukadeva Goswami Pada explica a beleza do outono em Vrindavan. Então, Saradam, essa belíssima descrição. Opa! O coração de todos fica repleto de júbilo. E agora, pouco a pouco, os agricultores que tinham plantado as sementes, pouco a pouco a planta está germinando, a lavoura está crescendo. Então todo mundo vai ficando muito feliz. Então a colheita do outono vem, aí você começa a vir mais uma semente, e aí ele vem e faz a colheita do outono, e tem uma grande festa em casa por causa da colheita. Aí depois do outono vem o pré-inverno, chamado de estação do orvalho, que já começa a vir o inverno. Já não tem mais calor e pouco a pouco começa a vir um vento gelado. E todo mundo faz um grande festival em casa. Todo mundo tendo festa em casa, um grande festival. Tá feliz. E aí depois vem finalmente o inverno. Depois disso, vem a primavera. E a descrição da primavera é ainda mais. Shukadeva Goswami descreve lindamente a primavera. Como a primavera é maravilhosa. Então, existem 6 estações que estão descritas no Srimad Bhagavatam. E Kavi Karnapur, nosso Kavi Karnapur, isso é um livro que é lindíssimo. O nome do livro dele qual é? O livro de Kavi Karnapur. Qual é o nome do livro de Kavi Karnapur? Livro lindo. Qual é o nome? Qual é o nome? Shri Krishna, não, peraí. Qual é o nome do livro de Kavi Karnapur? Aquele livro lindo, que é repleto de ornamentos poéticos. Ele só fala até Rasa Lila e não fala mais. Não continua ali lá depois da Rasa Lila, só fala até Rasa Lila. Você não leu esse livro? Eu tenho esse livro. Você não leu, não? É um livro lindo, maravilhoso. Esse livro descreve de forma tão linda essas estações. Fala até sobre a Rasa Lila de Radha Krishna. Enfim. Enfim, a gente estava ouvindo sobre esse katha aqui agora. Então a gente está falando sobre qual mês? O mês de Shravana. É o que? A estação das chuvas. A gente está agora especificamente falando sobre a estação das chuvas, que é quando tem essa garoa, essa chuvisco, assim, uma chuva leve, né? Sem parar. Eu falei do Harialitid, que foi um festival que teve há uns dias atrás. Porque tudo fica bem verdinho. E no mês de Shravana, o que acontece? De acordo com a tradição de Vraja, quando vem o mês de julho, de Shravana, que todas as moças, elas saem da casa dos seus sogros e vão para a casa dos seus pais visitar. Essa é uma especialidade da tradição de Vraja.
ये लोग रहते E aí हैं। elas ficam até 4 meses na casa dos पहले pais. ब्रज की यही विधि था। Antigamente era essa कितने tradição महीने? de Vraja. Por quantos meses? 4 महीने तक। 4 meses visitando na casa dos pais. As 4 mulheres महीने भी ficavam. नहीं रहे, कम से कम तो 2 महीने Se não fossem 4, pelo menos 2 meses por ano na casa dos pais. Pelo menos 2 meses por ano. ये Entendeu? बहुत सुंदर गीत है। É linda essa tradição, क्योंकि né? ब्रज एक Esse catar é muito lindo. लगने के साथ ही साथ श्रावण महीने लगने के जैसे Então, हमको assim que श्रावण começa मास o mês de Shravana, assim que दो começa. पुण्यों के बाद ही Quando que começa o mês de Shravana, é logo depois do Guru Purnima, é quando começa. विचार होता है, 2 प्रकार के विचार होता है। एक चंद्र पक्ष विचार होता है और एक सूर्य पक्ष पे विचार होता Porque है। tem a análise de acordo com Chandra Paksha e Surya Paksha, calendário सभी का lunar 2 प्रकार की ou होता है। solar. 2 tipos de calendário, né? भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र A Índia é um देश país है। muito बंगाल diverso, से लेकर के que जितने दक्षिण तक Da जाओ, Bengala pro sul, सब इस सूर्य पक्ष todo mundo सूर्य segue, की गतिविधि के लेवल की मानते रहते हैं। mas de acordo com o calendário solar, de acordo com a velocidade do Sol. Já de Bihar para cá pro outro lado, até Himachal, ये सब चंद्र की ही गतिविधि के लिए ही as pessoas seguem mais de acordo com a órbita da Lua. 15 दिन के अंतर हो जाता है। Então, a cada 15 dias. Entendeu o que eu falei? 15 दिन के ही अंतर होता है। A cada 15 dias. पंजिका में देखो, Se você for ver o calendário, उनकी जो है बंगाल की पंजिका, इधर के पंजिका tem में जो o विचार calendário da Bengala तो चंद्र e o पक्ष के daqui. लिए लोग एक इधर वो मानते हैं और उधर Eles क्या मानते lá हैं? seguem o da. सूर्य की गतिविधि के लिए मानते हैं। Aqui segue o da Lua, de lá segue o इससे Sol. कहीं कहीं जो है थोड़ा बहुत फर्क भी दिखाई पड़ता है। चलो, Então, às vezes tem uma जैसे diferença विधि de acordo मानते aqui हैं। com a questão da órbita, enfim. फिर अनेक लोग जो है अनेक प्रकार की विधि मानते हैं क्योंकि ये 2 विधि के देखा Enfim, पड़ता esses है। 2 tipos de análises. तो हम जहाँ पर ये ब्रज की जो Sol कथा da करें, Lua. इसके ब्रज में Voltando. कौन से विधि के लिए चलते हैं? Vraja segue qual tipo de चंद्र पक्ष के लिए करते हैं। चंद्र की lua, गतिविधि के लिए perdão, करते हैं। qual tipo de regra de acordo com a velocidade da Lua, ou de acordo com a órbita lunar, ou o calendário हम लोग lunar. जो मानते हैं कहाँ से शुरू करते हैं? Então, a gente comemora a partir de quando? जो हम लोग जो मानते हैं Quando a gente comemora, पूर्णिमा से a gente começa a partir do Purnima, lua cheia. कहाँ से मानते हैं? E eles, lá na Bengala, दक्षिण में जाओ। até o sul da Índia, eles comemoram a partir, पूर्णिमा से नहीं मानते não a हैं। partir da lua cheia, अमावस्या से मानते a हैं। partir da lua nova, Amavásia. यही वैशिष्ट्य है। Essa é a diferença de especialidade. इधर के लोग हैं, Então o pessoal daqui é diferente. बहुत अच्छी बात है। Tá bom, tá वैष्णव ótimo. लोग को कोई बताए, दोनों के लेकर के चलते हैं। Os Vaishnavas seguem os dois. Bala Vrindavana Bihari Lago que já, sem problemas. इसे देखना बंगाल के और इधर के लोग, वो बोले जो वैष्णव की विधि ऐसी होता है। Então, विधि विधान na Bengala é कोई diferente e स्मार्ट tal. पद में चलते हैं, Mas tem और कोई as regras Vaishnavas, tem gente que segue a visão Smarta e tem gente que segue a visão Vaishnava. तो ब्रज की ऐसी सुंदर जो रियायत Enfim, है, Braja é lindo. कि श्रावण महीने लगने के साथ ही साथ Muito lindas essas tradições. Então, assim que começa o mês de Shravana, todas as moças casadas अपने elas माँ के तरफ आ जाते vão visitar seus pais, na casa dos pais. हैं। ये समझते रीति फिर कुछ समय के बाद जो है सब देखा जाए तो धीरे-धीरे Mas depois de um tempo. आते हैं अपने आते हैं, समय नहीं होता है, आते हैं फिर धीरे धीरे व्यक्ति चलते रहते हैं। फिर कुछ समय के बाद जो है तब देखा जाए तो फिर धीरे धीरे वो मायका आना ही बंद कर देते हैं। Ah, depois de um tempo que aconteceu, a sogra começou a proibir as noras de virem visitar os pais. समय नहीं होता है। Ainda, vocês ainda visitam os seus pais? बच्चा नहीं हो Ah, você tem tempo de visitar seus pais? तब तो माई की तरफ झुके रहते सब। Enquanto você não tem filhos ainda, você ainda gosta de ficar com a sua mãe, verdade. Você gosta de ficar com seus pais, você não tem क्योंकि filhos. तब होता है, देखो आपसे देखिए एक बात É होता uma है, coisa muito incrível mesmo que acontece. हमारे संसार में हम जो रहते हैं प्रति होता है ना, A gente tem muito amor na nossa família, né? जब संतान संतति नहीं होती Mas है, enquanto a gente ainda não tem तब filhos, क्या होता है? o que पति की acontece? तरफ रखते हैं। Você जब é muito संतान ligado ao seu संतति हो marido. जाता है, पति के धीरे-धीरे Quando पति के você. पति के Ai, तरफ से ai, só um minutinho, gente, só um minutinho. बात होता है, हमारे संसार में हम जो रहते हैं प्रति होता है ना, है? Então, जब seu amor संतान na sua संतति família. नहीं होता है, Quando você ainda não tem तब क्या filhos, होता है? पति की तरफ रखते हैं। você é muito ligado no संतान marido. संतति हो जाता है, Depois पति que के você tem धीरे-धीरे filhos, पति के प्रति प्रेम você, कम हो pouco a जाता है। pouco, क्योंकि começa a किसके amar लिए? menos o marido अपने पुत्र e संतान começa a amar mais o seu filho. ये Os समझ seus होता filhos. है। Isso é normal. भाग बंटवारा हो जाता है। Porque o amor vai se इसलिए dividindo. इसी में वर्णन करता है। O amor vai se dividindo. Por isso que existem 3 tipos de prema, 3 tipos de amor. Quantos tipos? Fala aí, quais? Fala. हाँ? Quais são os tipos de अरे prema? समंजसारति, Um é o Samanja Sarati, o outro é साधारणी रति, Sadharani और Roti, एक होता है e outro é o quê?
समर्थ आ जाते हैं। Samartaroti. इसमें भी रति के बारे में थोड़ा भी हमें ज्ञान होनी A चाहिए, gente tem que conhecer um pouquinho sobre esses क्योंकि ratis. ये रति के ज्ञान नहीं हो, Se você não sabe quais são esses tipos de amores, você não vai entender, não vai conseguir saborear a madura e o amor doce e especial de Braj. Samartarati é um amor que só as golpes têm. Entendeu? Só as golpes têm Samartarati. गोपियां कहते हैं अपने केवल कृष्ण केंद्रित प्रेम होने As के golpes têm um amor एकमात्र कृष्ण totalmente exclusivo para Krishna. Elas só amam Krishna, querem dar prazer para Krishna. कृष्ण सुख के लिए सब कुछ कर Elas fazem रहे tudo para a felicidade de Krishna, as golpes. इसलिए Portanto, उनकी प्रेम कृष्ण के द्वारा o prema delas बंधित होता है। कृष्ण सुख consegue कैसे? controlar Krishna. Porque elas और fazem दूसरी tudo para a बात felicidade de है, Krishna. ब्रज में ऐसे Outro विशेष ponto. है, Vraja tem uma especialidade também. Os Vrajavasis, रहता os Vrajavasis, o coração deles, a mente deles está apenas em Krishna, totalmente focados em Krishna. बहुत गंभीर विषय भी है। Esse assunto é bem जिसके profundo, né? वो कृष्ण के भी समर्थित बने, Que como esse prema é capaz de controlar Krishna. प्रेम के द्वारा वो Através do amor, Krishna fica completamente controlado गोपियों में। pelas gopis. और दूसरी है Segundo ponto. समर्था समंजसा रति में होता है क्या? Segundo tipo de amor. विवाह होने के बाद Samantha क्या होता है? prema. Depois do कुछ प्रेम casamento, जो पति की तरफ चले uma जाते parte do seu amor vai pro seu marido हैं और कुछ प्रेम e uma parte do amor अपने अपने पुत्र संतान के लिए भी बढ़ जाता है। vai pros seus जाता है कि नहीं filhos. है? Vai ou não vai? है? बढ़ जाता है, Vai pros filhos. इसलिए वो समंजसा हो जाता है। Então, Samandjasa é tipo assim, और reconciliado. तीसरी जो Ou प्रेम के बारे में जो बताया, terceiro tipo de prema, qual que é? साधारण ही रति, Sadharani ये Roti, कुब्जा आदि में que दिखाई é o amor de, पड़ता por है। exemplo, de Kubja. ये समस्त बात, क्योंकि ये थोड़ा हमें ज्ञान हो, A gente deve ter esse conhecimento. Se você tiver esse tipo de conhecimento, você vai conseguir entender e vai conseguir que esse amor de Vraja surja no seu जो coração. विवाह हुई, Eu tô falando sobre as gopis. As वास्तव gopis se में casaram, योग में है, mas na verdade, नित्य Jogamaya, सिद्ध तो ये विवाह इसलिए दिखाया गया, por que as netas da gopis aparentam como se जिससे fossem हमें casadas? पारकित्व भाव नहीं हो, Porque se elas não tivessem Parakya Bhava, प्रकाश नहीं होगा। a doçura do amor não seria tão maravilhosa, tão brilhante. Braja, Braja é o único local onde existe Parakya Bhava. पारकिया भावी जथा ब्रजित प्रचार, ये पारकीय भाव ही जो है ये एकमात्र ब्रज में है। Parakya Bhava está em ये Braj. आप ये सब जो कृष्ण के Apenas em नित्य Braj. परिकार जो है और उसमें ये भाव नित्य विराजमान है। राधा Nos आदि Nitya गोपियाँ Parikaras de Krishna, Radha e as gopis, as Nityas da gopis têm esse Parakya Bhava इनके eternamente हृदय में em seus ये समस्त corações. भाव रहते हैं। इसलिए जल जल रासो सर्व रासो सार पारकिया भावे जथा ब्रजित। इसलिए जोग में ऐसे राधा आदि जितने भी गोपियां जो है इनका एक विवाह दिखाया गया। Então, Jogamaya mostra o que as gopis se वास्तव casam. में इनके विवाह नहीं हुआ। हमारे जीव गोस्वामी Mas as relações se casaram. Jiva Goswami escreve o seguinte: क्या बोले गोपाल चंपू ग्रंथ में Gopal लिखते हैं Champu, गोपियों के Goswami विवाह क्या है, एक सात्विक मात्र कहा गया। que o क्या casamento होता das है? gopis foi como se fosse um सात्विक sonho. सात्विक Sonho. sonho। जैसे Sonho. सपने में उनके माता पिता ने सुख किया देखा, या हमारे Os बेटा pais das बेटी gopis pensavam como se fosse um sonho. Ah, a nossa filha लड़की के साथ शादी se हो casou com um गई। और rapaz. उसी को मान लेते हैं। E aí, ब्रज ऐसी सुंदर है, अप्रज्ञाचित जगत eles acreditam nesse sonho. No mundo espiritual é como se fosse um sonho. ऐसे सुंदर जो भावना तैयार कर देते हैं उसमें। क्योंकि ये नित्य सिद्ध जो गोपियां राधा आदि गोपियां As कृष्ण Nityas छोड़ como करके Radha किसी e as पर्सन को नहीं gopis, करते। elas não tocam em ninguém जिसमें além de हमें Krishna. कृष्णदास कविराज गोस्वामी Krishnadas Kaviraj Goswami, no Chaitanya वर्णन Charitamrita, करें। ele escreve o मैं seguinte, महाप्रभु रायनंद भी बोलते जा रहे que o हैं। próprio Mahaprabhu falou também. रायनंद कहने प्रभु पहले देख ले तुम्हारा सन्नास हो, Rayananda disse para Mahaprabhu, गोपाल हो। primeiro eu vi a sua अब फिर क्या forma, देख रहे हो? ये आपकी ये सुंदर जो गोप जो कृष्ण जो eu है vi sua सुंदर forma जो de रूप जो है, sannyasi, depois eu कान vi सम्मुख देखे a sua forma de कांचन Krishna, कांचन पंचालिका है, सोने के जो सुंदर विग्रह को मैंने देखा है गोपियों के, और जय जिनके जो कृष्ण अंग के forma. द्वारा आपकी जो अंग वो né, de Shrimati Radhika, e ela estava cobrindo a sua forma. तो महाप्रभु हंस करके कहने लगे, महाप्रभु ये फल- अरे रायनंद नहीं आप महाभागवत Não, você é um इसलिए Mahabhagavad. महाभागवत की ऐसी होता Os Mahabhagavats são assim, eles veem Krishna em जहाँ tudo, जहाँ né? नित्य ईश्वर देवी स्फूर्ति, पर तुम्हारी ये भावना है रायनंद सर्वमट्टा जी मुझे बोला था या उत्तम Sarva भागवत हो, Bhattacharya tinha me इसलिए dito आप que você era um Tambhagavata, então मैं तो कहाँ सन्यासी हूँ eu não sou और भी sannyasi. महाप्रभु मैं तो एक मायावती जी सन्यासी। Mahaprabhu quer dizer, Mahaprabhu falou, eu sou Mayavadi sannyasi, eu sou sannyasta. E assim Mahaprabhu quis o quê? कभी Enganar प्रभु नहीं आप सच बताओ, Rayananda. तो उसमें कहा नहीं बोले तुमने जो देखा बाकी सब है
Não me engane, disse Ramananda. Aí Mahaprabhu falou, tá bom. Você viu a verdade. E aí Mahaprabhu sorriu e mostrou para Ramananda a forma mais elevada. Qual forma? Rosuraj Mahabhav. Krishna chamado de Rosuraj. E? वही रसराज कृष्ण महाभाव के द्वारा ही अर्थात श्रीमती महाभाव गर्भिणी आराधनी के द्वारा Shrimati Radhika cobriu o corpo de Krishna com o seu brilho. O Chaitanya Charitamrita diz também que ये कौन है? प्रमाण कैसे करोगे? राधा जी के एक विशेष वैशिष्ट्य क्या है? ब्रजेंद्र नंदन ने बिना Shrimati Radhika só toca em Krishna. राधा जी की एक ऐसे वैशिष्ट्य है वो ब्रजेंद्र कृष्ण के Shrimati Radhika tem uma especialidade, ela só encosta em Krishna. Brajendra Nanda não chama assim. ब्रजेंद्र नंदन ने बिना नहीं देहो और से अन्न जन तात्पर्य क्या है? संग चैतन्य महाप्रभु ये कहने लगे कि मैं ही कृष्ण हूँ और मेरे ऊपर में जो आप जो तप्त कांचन वर्ण ये कोई नहीं उससे राधा जी ही मेरे अंगों की जो है यानी कृष्ण वर्ण को आवृत व cobrindo o meu corpo, ये वर्णन करते जा a minha cor negra. तो हम इसलिए कहें ये समस्त गोपियां भी कोई नहीं है राधा ललिता Quem são elas? Radha, Lalita, Vishakha, Rupamani? Quem são elas? एक प्रकाश के São manifestações de Shrimati Radhika, cada uma delas. Apesar de Shrimati Radhika ser capaz de satisfazer todos os desejos de Krishna sozinha, mesmo assim, Bahu canta Bina. Krishna se chega. Ele é de saborear os sabores, ele é de ele quer saborear. कौन करा सकती है कृष्ण के कराए E quem faz Krishna saborear essa rasa? Chamarasa e Xingarasa. Quem faz Krishna beber tudo isso? É Shrimati Radhika fazendo beber esse néctar do amor conjugal. Shyam Ras Madhupan. Só Shrimati Radhika que faz Krishna beber esse néctar desse amor conjugal. Como que ela faz? Na forma delas para em grupo e também através de vários outros gopis, que são elas também. Ela se manifesta na forma das gopis para sempre. Quem é Lalita Sakhi? Ela é a própria Shrimati Radhika que se manifesta o Lalita Bhava em outra forma. Quem é Vishakha? Vishakha também é a própria Shrimati Radhika que manifesta o seu humor, madhurya, bhava especial na forma de Vishakha. Como a gente falou de Pamanji, वर्तमान प्रकार से a personificação da forma de Shrimati Radhika. जिससे स्वरूप दामोदर पे लिखते हैं ना पेश स्वरूपे दैत्य स्वरूपे Swarupada Mata escreveu esse verso, Deita Swarupe. चलो आगे जी इसे हम इसमें करें ये समस्त जो नित्य सिद्धा जो सखियां जो है इनका जो विवाह जो दिखाया गया que elas se casaram, né? ये केवल जोगमाया के द्वारा ही रचित हुआ है Jogamaya que arranjou. और उनके पति को भी नाम भी उसी प्रकार के रख दिया किसके नाम रख दिया दुर्मोध E, por exemplo, o nome dos राधा जी के पति के नाम क्या रख दिया Durmado. Seu nome अभिमन्यु उन्होंने क्या o nome do marido de जो Shrimati Radhika. साक्षात Abhimanyu. Abhimanyu significa aquele que é personificação da raiva. तो उसके साक्षात मूर्तिमान है अभिमन्यु Abhimanyu. इसलिए नाम ही लगा अभिमन्यु Qual o nome dos maridos? Abhimanyu. दुर्मद ऐसे नाम रख Ele que tem a ये सब क्या सब जोग में के द्वारा प्रकाशित caído, हुआ। perverso, और várias ऐसे coisas जो assim. उनके पति लोग जो Jogamaya arranjou. E os maridos? इनके तो विभाग छोड़ दिए इनकी स्पर्श तक भी नहीं कर E सकते falar de, tipo assim, o marido nem tocava nos golpes, eles nem tocaram nelas, nunca स्पर्श tocaram तक भी नहीं कर सकते nelas, nas esposas, nunca nem tocaram. और जोग में क्या करते केवल उनकी जो है एक भावना तैयार कर दी E Jogamaya मन में cria uma coisa na mente desses maridos है que eles pensam, ela é minha mulher. राधानी गोपियां ये सोचते नहीं ये हमारे पति है Mas Shrimati Radhika e as golpes nunca nem param pra pensar se eles são marido delas ou não. तथापि कभी जोग में इन फर्क किया तो Mas assim, mas às vezes Jogamaya, pra poder fazer com que ele saboreie para que raça, as golpes pensam, eu sou uma mulher casada. Leia aquele meu livro, qual livro? Sapta Sindurada. Tem um Gita em Bengali muito lindo que está citado nesse livro. De um poeta de Mithila,
बिहार के शब्दों que é में हिंदी होता है metade em Bengali e metade em क्योंकि बिहार और बंगाल एक साथ होने के नाते porque Bihar उसमें वो e बंगला Bengali, और a Bengala, की भाषा são है fronteira, वो né? जुड़े Tem uma região lá que eles falam मैथिली भाषा कहा जाता है uma mistura dessas duas línguas. मैथिली भाषा जो है विद्यापति चंडीदास Essa língua é, peraí. क्या की भाषा Mistura de Bengali जुड़े हुए हैं इसलिए com Bihar. मैथिली भाषा कहा जाता है Lindi Basha. मैथिली भाषा जो है Mithili विद्यापति Basha. चंडीदास की कथा उसमें ज्यादातर Geralmente Vidyapati e Chanidas têm as músicas विद्यापति की जो nessa कथा língua. है विद्यापति है उनकी भी भाषा इसमें लगा है बहुत सुंदर ये है तो इसलिए जहाँ जहाँ पर राधा जी अपने विवाहित कह करके अभिमान अभी कर रही हैं वो जोग में केवल परकित्व भाव की रस आस्वादन करने के लिए Então, isso de Shmatera vai ser casada, de alguma maneira, só para saborear em Paraquebhava. भावना दिखाते रहते No mundo यदि espiritual, a gente vê परकित्व isso. भाव नहीं रहे Se não houvesse Paraquebhava, प्रेम माधुर्य की प्रकाश नहीं होगा o prema não seria तो सर्वत्र ही tão है doce. वैकुंठ से Isso लेकर aqui, a Bhava, tem toda अयोध्या, parte. द्वारका, मथुरा Vaikunta, Yoda, Dwaraka. और यह तक भी गोलोक भी तक भी Até em Goloka tem uma turma. वहीं पर भी सत्यत्व की भावी थोड़ा बहुत भी Tem um प्रकाश pouco de करता है। Sakyabhava, muito casado. ब्रज में जो है यहाँ पर एक करनी का रूप में दिखाया Mas है। Vraj é como se fosse símbolo केवल da flor de प्रकृति lótus ही do mundo माधुर्य espiritual. दिखाया है। E lá tem só essa paraquia, esse ये mundial, प्रकृति भाव diamante. अभी आपको कथा में जो कथित कहते आ रहे हैं Então agora o assunto que a क्योंकि gente vai falar é o इस कथा seguinte. हम इसलिए बोल रहे हैं Por que que राजा foi जी के isso? विवाह कहाँ पर हुई Shmateratka se casou onde? कहाँ पर हुई जहाँ Onde? पर Em Javat. लोग कथित है As pessoas acham, né, que ela casou क्योंकि lá. विवाह यदि नहीं हो पर के तमाम नहीं E se não होगा tivesse casamento com outra pessoa, não अभी teria हम Paraquebhava, जीवन né? में जो कथा Agora a श्रवण gente कर रहे vai falar sobre Julani Yatra, Festival do Balanço. हैं विशेष करके जो हरियाली थी राधा जी Especialmente teve o Hariali Tej. जावर से कहाँ रही है Shmateratka está vindo de Javat para Varshana. ये हमें विशेषता दिखा रही है प्रकृति भाव दिखा रहे हैं Então isso mostra o que é Paraquebhava. दिखा करके फिर कृष्ण के साथ किस प्रकार जो मिलन होता है क्योंकि प्रकृति भाव में 4 वस्तु रहता है Paraquebhava tem quatro coisas muito importantes. em Paraquebhava. Quais são as 4 coisas muito importantes? पहले होता है बम्मता Primeiro, Vamyata, दुर्लभता Durlabhata, Nibaranata e प्रच्छन्न कामता Prachanakama. ये जो 4 जो अमोघ अस्त्र कहा Essas जाता है 4 armas infalíveis. प्रभाव नहीं होता है A qual- सौख्य para que में é बम्मता दिखाई नहीं पड़ता रहता है Em Swakia, você não tem आभास Vamyata, में दिखाई पड़ता है जैसे humor de contrário. है Como Satyabhama, की आभास मतलब दिखाई às vezes ela tem um लोग pouquinho की आदि disso. में भी बम्मत बहुत Ou Lakshmi. Lakshmi, que falar de mana? Ela tem, na verdade, é raiva, Krog. में वो बम्मता नहीं है Lakshmi não tem realmente Vamyata. तो बम्मत का भाव आभास भी नहीं है उसके क्रोध दिखाया गया और सत्यभामा में क्या दिखाया गया E Satyabhama tem माना आभास मतलब दिखाया गया Man Abhas, uma aparência do mana verdadeiro. क्या दिखाया गया Jarada e as Gopis ये पूर्ण रूप में जो tem है completamente ये o बम्मत भाव को दिखाया Vamyabhav. है आजा क्योंकि यही ब्रह्मभावी क्या कहते हैं कृष्ण की माधुर्य प्रेम और आस्वादन की ऊपर लेकर Vamyabhav faz com que o amor aumente, assim, fique exultante, assim, né? Muito, muito elevado. Isso em Paraquebhava. मैंने क्या किया राधा जी के Então, साथ Jogamaya faz o quê? विवाह करा दिया Jogamaya fez o और quê? उनके साथ विवाह करा दिया Arranjou o casamento de Shmateratka com Abhimanyu. ये दिखा देते हैं है ब्रह्मांड पुराण में और पुराण में De acordo com Brahmana Purana e outros Puranas, मधुसूदन tudo isso está descrito. Eu falei sobre tudo isso no Smitarada, né? पुराण से ब्रह्म वैवर्त Citando os Puranas, Brahma Vaivarta Purana e outros Puranas कृष्ण também, के साथ राधा जी की विवाह कैसे हुई que explicam como Krishna se casou com Shmateratka. Mas na verdade, यदि देखा जाए कृष्ण के साथ हुई यदि देखा जाए क्योंकि विवाह के समय कृष्ण चंचलता Krishna se casou com elas como? Porque na hora do casamento, Krishna, muito inquieto, ele mesmo que aceitou a guirlanda e as coisas do casamento ali. अभिमन्यु के साथ हुई Mas as pessoas acharam que Shmateratka se casou इसलिए com जावट में Abhimanyu. रहते हैं Por isso ela vive em एक Javat. है उसी के कोई के लोग 2 प्रकार के लोग होते हैं Eles têm 2 tipos de जो pessoas. लोग वास्तव रूप में Aqueles que माधुर्य का आस्वादन करना नहीं चाहते हैं सत्यता भाव रखना चाहते querem हैं saborear essa madura e querem saborear a sua उन लोगों के quebrada, लिए ही não de सत्य casado. दिखाया गया Para essas pessoas, o Shastra diz, जैसे ब्रह्मा जी के साथ por ब्रह्मा exemplo, जी स्वयं capaz de como o आराधना próprio से Senhor Brahma विवाह veio करा। e executou o casamento de Radha e Krishna, oficializou o casamento जाते हैं। de Radha e Krishna lá em Banderbagh. Lá tem o casamento de Radha e Krishna. राधा जी के साथ कृष्ण की कहाँ विवाह हुई Tem muita gente que diz, onde que Shmateratka तो se ये casou com विवाह Krishna? नहीं मानते हैं। Não acreditam nesse outro casamento?
राधा जी के साथ अभिमन्यु के साथ विवाह, O dela com Abhimanyu. किंतु वो विवाह तो मानना पड़ेगा। Mas aquele outro casamento você vai ter que aceitar. ब्रह्मा जी Onde o próprio Senhor Brahma, o Criador, राधा जी के साथ उसने विवाह कराया। oficializou o casamento de Radha e Krishna. ये समझते योग में इतने सुंदर में व्यवस्था। Então, Jogamaya arranjou tudo isso de forma tão bela, orquestrou tudo isso. Porque existem dois tipos de pessoa, dois tipos de pessoa. Tem gente que quer saborear sua kebab, então tá bom, toma isso aqui. Fica no monte de casamento. E agora aqueles que de fato querem adentrar profundamente no Prema Madhurya vão entrar em Parakyabhava, no Morro de Diamante. Entendeu? Se você disser, o Senhor Brahma casou Radha Krishna em Bandirwat, os Gaudiya Vaishnavas falam, isso não é realmente um casamento, não. Por quê? Se fosse casamento, primeiro para ter casamento tem que ter a aceitação dos pais, tem que ter, os pais têm que estar de acordo, tem, né, o Brahmana tem que oficializar, tem que ter testemunha de pessoas, etc. Para sua kebab tem muitas regras. Então Jiva Goswami escreveu sobre isso aqui em Parakia. Ele falou o seguinte: falei sobre isso aqui, o amor de casado, aceitei o amor de casado só com prazer algumas outras pessoas. Porque quem quiser aceitar isso, aceita. O que eu tenho a ver com isso? Tá bom, fica nesse monte de casado, isso aqui é baba. Mas a minha opinião pessoal, Jiva Goswami disse, minha opinião pessoal é Parakyabhava, Parakyabhava, amor de amante. Porque através de Parakyabhava, o prema fica muito doce, muito especial. O amor é mais especial no amor de amante. A gente tem que entender isso. E aí a gente pode avançar nesse kata. Então, Srimati Radhika está onde? Em Javar. Bhaktivinoda Thakura, ele disse o seguinte: Dekite, dekite. Nayane herivo brajapuro sobha nitachidanandamoyo. क्या है? जापटे विवाह है। राधा की विवाह कहाँ पर हुई? Srimati Radhika se casou onde? Em Javar. और मेरे भी विवाह कहाँ पर होनी चाहिए? Javar. E eu também tenho que me casar em Javar. Eu quero nascer onde? Onde ela nasceu. Vrishabhanapure, Janama. E onde é o local que Srimati Radhika nasceu, eu quero nascer também. E onde ela se casou, eu também quero me casar. Kalpa Videsha Harikata. Em algumas kalpas de Brahma, ela nasceu em Varshana. Geralmente as pessoas conhecem mais sobre Varshana. Mas nessa kalpa, Srimati Radhika, ela nasceu em Raval. Que até mesmo hoje em dia o governo também protege Raval. Protege a Varshana, sim, claro, mas Raval também. Porque Raval também é o local de nascimento de Srimati Radhika. Então, Raval deve ser bem cuidado e bem desenvolvido, né? A parte assim, né? De preservar o monumento histórico. Isso é muito bom mesmo. Porque isso foi nessa era que Srimati Radhika apareceu em Raval. Então eu quero nascer no mesmo local onde Raval, mesmo local onde Srimati Radhika apareceu, eu quero casar no meio onde ela casou. O Bhava das Mandiras é assim. Enfim, continuando. Eu estava falando sobre qual kata? Srimati Radhika se casou onde? Em Javat. Javat significa embaixo dessa figueira da Bengala, Radha e Krishna se casaram. Outro significado da palavra, Javat, também é uma árvore que tem um fruto. E aí, embaixo dessa árvore, então, o significado de Javat, embaixo da figueira da Bengala, de lá, Radha e Krishna se casaram. Outro significado, Já é um tipo de fruta pequenininha, uma frutinha, que embaixo dessa árvore, dessa planta, dessa árvore, Srimati Radhika mandou Krishna fazer o quê? Colocar alta, pintar o pé dela.
fazer desenhos no pé ddela, com tinta e tal. Então, Srimati Radhika no morro de Swadhina Bhattika Naika, heroína que manda seu amado fazer várias coisas. E aí o próprio Krishna no morro de Dhir Lalita Naika. Entre uma das qualidades dele, Dhir Lalita Naika, ele tem Presa e Vasibhuta, controlado pela amada, pela sua amada. Então, o que quer que mais Srimati Radhika mande Krishna fazer, ele faz. Então esse nome é muito lindo. Javat. A gente visita Javat e a gente ouve muitos Harikatas lá. Que lindos passatempos acontecem lá. A gente ia lá com o Gurudeva. Quem foi com o Gurudeva fazer parikrama? Que lindos katais que o Gurudeva escrevia lá, né? Que lindo. Muitos katais. Diferentes eras, diferentes Harikatas. Shala Vishwanath Chakravarti, inclusive, escreveu um livro sobre isso. Qual? O nome do livro? Um livro com as histórias de Krishna. Chamatkara Chandrika. O nome do livro é Chamatkara Chandrika, não é? Vocês esqueceram? Esqueceram tudo, né? Você tem esse livro? Tem 4 passatempos divertidos de Krishna. Muito divertidos. Como que Krishna vem disfarçado e faz vários passatempos. Tudo isso em Paraquedado, modo extraconjugal de amantes. Então, Srimati Radhika se casou em Javat, começou o mês de Shravana. Prabhu estava descrevendo muito bem, que nem como Gurudeva também falava lindamente Harikatha. Então, todas as moças casadas voltavam para casa dos seus pais, tá certo? E época das chuvas. Vocês também foram para casa dos seus pais agora? Você vai ficar 4 meses na casa dos seus pais? Não vai nem passar 4 dias na casa dos seus pais, né? Nem 4 horas na casa dos seus pais, quer dizer de 4 meses. Devia ficar. Pelo menos um mês ficar na casa dos seus pais. Você tem que ficar na casa do seu pai pelo menos um mês. Ficar na casa do marido? Você fica ali aprisionado. Mas hoje em dia você não fica aprisionado. Porque antigamente as pessoas... Gurudeva falou, antigamente na casa dos sogros, na casa do seu marido, você ficava aprisionado. No sentido que, por exemplo, você tinha que usar o gungut. Gungut é o véu que as mulheres usavam que cobria a cabeça. Que elas usavam quando estavam na casa do sogro, né? Do marido. Aí o Gurudeva falar, mas hoje em dia, né, nem posso falar sobre essa coisa de véu aqui online, né, na mídia, porque as pessoas depois ficam me culpando, dizendo que eu, na internet, falando que eu tô, sei lá, indo contra as mulheres ou pregando alguma coisa contra a liberdade da mulher feminina. होता है हमारे संसार में प्रत्येक तत्व है कि नहीं वास्तविक तब तो माई की तरफ जब तक बाल बच्चा नहीं हो तब तो माई की तरफ झुके रहते सब है कि नहीं रूपान ये राधा जी छोड़कर कोई है वो मान की आभास मत दिखाए वाले मन लेना देना सबकी बात के लिए चल रहे और दूसरे हमारे अपना जो मत जैसे जिनको सब लड़कियां विवाहित लड़कियां अपने अपने प्यार में प्रेम जिम वर्षा भी होती है अब तो प्यार आई है नहीं Gurudeva voltou dos seus pais? 4 महीने रह गई 4 दिन भी नहीं Você não vai passar nem 4 dias na casa dos seus pais. Nem 4 horas na casa dos seus pais. Nem que falar de 4 dias nos seus pais. Nem 4 horas. Você devia ficar na casa dos seus pais. Pelo menos um mês. Você devia ficar na casa dos seus pais, sim. Pelo menos um mês por ano. Sim.
पति के घर में रहो Você ficar na casa do marido, como ela estava contando, né? Tem que ficar ali aprisionado. आजकल आप लोग के बंधन तो है ही Hoje em dia não fica aprisionado, porque antigamente tinha que usar o véu. Hoje em dia, você não... ज्यादा बोले तो लोग कहेंगे बस तीन जाति के बरकत हयात कर रहे हैं Hoje em dia vocês não usam nem véu. Então, na verdade, não tem essa coisa de ficar ali aprisionado nem nada, porque não precisa nem usar véu. E se eu falar demais sobre isso, as pessoas ficam dizendo que eu tô querendo punir as mulheres, ou sei lá, alguma coisa contra as mulheres. As pessoas na mídia podem ficar contra. Mas essa é a cultura indiana, tá? E essa é a doçura de Vraj. As pessoas não conhecem o humor de Vraja e falam que eu tô querendo falar alguma coisa contra as mulheres, mas na verdade isso é a beleza de Vraja. Eu tô falando sobre a cultura de Vraja. As pessoas hoje em dia estão aceitando cultura como uma cultura ocidental. O que eu posso falar sobre isso? Né? Mas Vraja é muito doce. As mulheres cobriam seus rostos com véus. Hoje em dia ninguém nem mais conhece o véu de cobrir o rosto. Essa é a verdade. E se eu falar a verdade, as pessoas querem bater na gente. E hoje em dia as mulheres até querem processar, leva a pessoa para o tribunal, hoje em dia. Mas a cultura védica indiana original é tão doce, tão tenra. A cultura indiana védica é tão linda. Tão linda. Por isso que as pessoas do mundo inteiro visitam a Índia, a Vrindavana. Por que eu prego nos países ocidentais? Para trazer os ocidentais para conhecer a cultura védica indiana, para falar para eles sobre os Vrajavasis, para falar sobre o prema de Vraja. Porque é cheio de prema. Enfim, não quero falar muito sobre isso. A influência do tempo. Está tudo em direção, de acordo com a influência do tempo. Tudo está acontecendo de acordo com a influência do tempo. O que eu posso falar? Tudo acontece de acordo com a influência do tempo. Vem e vai. O sol, ele tá sempre brilhando. E às vezes vem a nuvem e cobre o sol temporariamente. Mas a nuvem nunca pode encobrir de fato o sol. Depois de um tempo, as nuvens vão embora. E o sol vai continuar brilhando. Porque o que é verdade vai sempre ser verdade. Enfim. Então, todas as gopis vão visitar os seus pais, que é a tradição de Vraja. Vishwanath Chakravarti escreveu um livro chamado Vraja Riti Chintamani, sobre os costumes de Vraja, as tradições de Vraja. Leia esse livro, Vraja Riti Chintamani. Quais são os festivais, as tradições de Vraja? Que lindos esses bhavas, Madhur bhavas, tão doces. Isso, na verdade, esse kata é do mundo espiritual, porque as pessoas desse mundo nem entendem essas coisas. Sente-se na frente de um santo e saboreie a raça desse Harikata. Fazendo isso pouco a pouco, a gente vai poder progredir e adentrar esse bhava do mundo espiritual. A gente tem que ter esse bhava, esse sentimento. Se você não tem o bhava no sentimento, como que você vai conseguir adentrar o prema? Raja, adentrar o reino de prema. Então todas as gopis, elas foram para Barshana, na casa dos seus pais. Radha, Lalita, Vishaka, todas elas. Foram para onde? Barshana. Então, a kata de Varshana. Muito, muito lindo. Então, estava chuviscando, especialmente aquela chuva inicial, quando está calor, né? Então, aquela chuva que ela vem e ela te refresca. Eu me lembro, nessa época do ano agora, né? Verão, quando eu comecei a comer Shravana em Natura, eu vi Gurudeva, o próprio Gurudeva eu vi. Ele levava a gente pro terraço para limpar o terraço com uma vassoura. Sabe o terraço da Keshava de Gauriya? Naquela época o quarto de Gurudeva ainda não era lá. Era só um terração assim, vazio.
O Gurudeva dava a gente pra varrer o terraço. E a gente ficava molhando nessa chuva, né? Dias como esse nunca mais voltam. Nunca vai ter e nunca teve um dia como esse. Mas é uma questão de muita felicidade se lembrar desse dia. Tanta felicidade. Aí depois o Gurudeva dava esse tipo de harikatha pra gente. Lindo, lindo esse katha. Eu me lembro muitas lembranças de Gurudeva, muito lindo. Então, todas as gopis vieram para Barshana, mas uma ainda não chegou. Quem? Shrimati Radhika. Ela não tinha chegado ainda. E ela estava com tanta vontade de ir logo para casa. Voltando ao Tata Siddhanta, tem 3 tipos de prema em Vraja. Um é o Kantamai Prema, segundo Vishrambha Prema e terceiro Vivekshuna Prema. O prema dos animais, dos pássaros é Vivekshuna Prema. O prema dos sakas, amigos de Krishna, é Vishrambha Prema. E o prema de Shrimati Radhika das gopis é o Kantamai Prema. Elas são como ávidas para se encontrar com Krishna, elas não se aguentam em separação. Elas estão ávidas para se encontrarem com Krishna. Isso aí sempre fácil. Então, quando a gente é dentro do Tata Siddhanta, a gente também vai sentindo muita bem-aventurança, porque o Rasa Siddhanta, ele se manifesta sobre o Tata Siddhanta. Se falar só raça, você vira um samadhi. E se falar só sobre tato, filosofia, você vira um filósofo. Pessoa cheia de lógica. Jesus me diz. A gente tem que levar em consideração dois Siddhantas. Tata Siddhanta e Rasa Siddhanta. Filosofia. Cada Siddhanta, filosofia é uma plataforma. E essa Siddhanta, todas as sabores fundamentais dos relacionamentos é como um palácio em cima. Então a gente tem que. Acabei de falar sobre 3 Siddhantas aqui, que são os 3 tipos de prema. O Kantamai Prema, que é o prema de Radha das gopis. O Kantamai Prema, que é um prema que elas só se satisfazem se elas virem Krishna diretamente. Elas não se acalmam com nada, elas não podem se acalmar com nada. Apenas se elas virem Krishna diretamente. As gopis todas chegaram na casa dos pais, mas Shrimati Radhika ainda não chegou. Porque em Braja tem também outra regra, que é o seguinte: o seu pai ou o seu irmão tem que vir e te levar para casa. Senão você não pode, simplesmente andando para casa do seu pai. Senão Shrimati Radhika poderia ter ido, né? Mas não, ela tinha que esperar alguém pegar ela. Então Shrimati Radhika estava muito inquieta, ansiosa. Quando que meu irmão Shridham vai vir? Vai me levar. Então, um dia ela até aguentou, 2 dias, mas no terceiro dia ela estava assim, inquieta, super inquieta. No terceiro dia, ela já não aguentava, ela ficava no terraço, olhando para Varshana sem parar. As escrituras explicam. E ela estava sentindo muito calor da separação, que por causa do calor que emanava pelo pé dela, lá no terraço da casa, a pedra ou a lama, né, derreteu e ficou até hoje a marca do pé dela, lá tem até hoje. Então, para você poder ver os pés de Lótus Shrimati Radhika, esse local é muito importante. Javat, até hoje está lá a marca dos pés dela. Em outro local está. Em outros locais também. Talvez um outro local você também pode ver os pés, marca dos pés de Radharani. Prabhupada Saraswati diz que a marca dos pés de Shrimati Radhika estão em toda parte em Vrindavana. Radha Karavartita Bali. Radha Jasomukho Mapta Khadavri ke Radha Viharo Vipino Monome Anamatanto. Nosso Prabhupada Saraswati escreve de forma tão linda, tão linda. Há 2 meses atrás eu vim aqui e fiquei glorificando também esse verso. E eu fiquei falando sobre esse mesmo verso todo dia em hindi, em bengali, em hindi, em inglês. Qual a língua que eu tinha que falar, eu falava sobre esse verso. Sem parar, todos os dias. Enfim, deu a hora, já vou terminar de falar. Shrimati Radhika estava muito ávida para ir para casa.
quando meu irmão Shridama vai vir? Quando meu irmão Shridama vai vir? E aí, o que aconteceu? Shrimati Radhika viu um lenhador, sabe um lenhador? Um lenhador que ele colocava lenha na floresta. Ela viu assim e falou, você veio de Varshana? Por favor, você está indo para Varshana, fala pro meu pai e pro meu irmão, pergunta quando que eles vão vir me pegar. Belíssima, belíssima descrição. Aí ela não aguentava, no terceiro dia ela já não se aguentava. Ela ficou no terraço plantada. E aí ficou olhando e de repente ela viu o Shridama Baiya vindo, o marido dela vindo. Ao ver Shridama, ela já não aguentou. Ela já estava com a trouxa pronta para viajar. Ou seja, as roupas que ela ia levar. Hoje em dia a gente leva mala. A gente faz a mala, né? Antes de viajar 3 dias antes, 15 dias antes. Deixa já a mala pronta, né? Mas é na hora de ir mesmo, você esquece. A gente nunca deve viajar com mulheres. Elas vão perder o trem, vão perder o avião. E ainda vão perder a mala. Ou vão esquecer coisa. Vambora. Ah, não tranquei isso, não tranquei aquilo. O trem vai embora e você, ou o seu avião vai embora e a mulher não tá pronta. Não leve a mal, mas é verdade. Ah, tem que fechar essa porta, fechar aquela porta. Vambora logo, vamos. Entende? Chamou o Uber, ela chamou o Uber, chamou o carro, já pediu um táxi. E o táxi falou, só vou esperar 2 segundos, senão eu vou te cobrar. Tipo, ele não vai esperar. Vamos. Ai, tô indo. Mesmo assim, quando senta no carro, fala, ai, esqueci o sapato. Ou não botei o sapato. É verdade, irmão. Por isso que eu falo, não, nada de beijar com mulher, não quero beijar com mulheres. Vai sozinho, eu vou sozinho. Tá bom? Se não... Ah, deixei a roupa pra trás, deixei não sei o que. Mas Shrimati Radhika, olha só como é que ela viaja, ela se prepara. Ela já tinha preparado toda a roupa pra que ela ia viajar. A trouxa já estava pronta. Assim que ela viu o Shridama, ela já saiu correndo. Veio. Onde Jatili Kutila estavam ali, Gurudeva explicava de forma linda. Ela veio correndo, gritou, Bhaiya, meu irmão, ela saiu correndo e veio até o seu irmão. Shrimati Radhika foi correndo contra o seu irmão. Ao ver Shridama Baiya, ela foi e... O que ela fez? Abandonou toda a sua vergonha e chegou e deu um abraço no seu irmão, assim, no pescoço dele. Como se fosse um pulo. Começou a chorar. Belíssimo encontro entre irmão e irmã. Tão lindo, o que eu posso te dizer? Gurudeva descrevia esse encontro entre os dois. E o Shastra diz como Shrimati Radhika começou a chorar ao abraçar Shridama. Um encontro sem precedentes. Ela quer Ladini Shakti Swarupini Shrimati Radhika. Se Shrimati Radhika tocar em você, claro que as ondas de prema vão se manifestar no seu coração naturalmente. O que eu posso te dizer? Shridama Baiya. E aí ela falou, irmão, por que você demorou tanto para vir? Por que você demorou tanto? O que aconteceu? Shridama falou, ó, minha irmã, eu tinha que fazer umas coisas. Eu tinha que fazer umas coisas importantes, por isso que não deu. E aí os dois vieram. E de acordo com a tradição, Shridama de acordo com a tradição, a Shridama tinha que vir para Jatili Kutila pedir permissão para levar a nora, né, delas e a cunhada delas. Em outras ocasiões, talvez Jatili Kutila fossem falar alguma coisa e tal, fazer uma objeção. Mas nesse momento, Jatili Kutila não poderiam falar nada contra essa tradição de Shrimati Radhika ir ver o pai.
राक्षस ने बोले हैं जा ये टूटेगी यदि मना करेगी तो व्रत के जितने भी वृद्धा E se por um acaso elas fizessem alguma objeção, todas as mulheres de Vraja, as anciãs iam vir e iam bater nelas. Se Jatalikutila fizessem alguma objeção, a Shrimaterato cair. Elas iriam vir e repreender a Jatalikutila, as anciãs. Então, elas não fizeram nenhuma objeção. Deixaram a Shrimaterato cair para casa dos seus pais. Falaram assim, tá, pode ir. E aí Shrimaterato rapidamente foi com Shridam Bhaiya. No caminho, Shrimaterato começou a fazer. Eles conversaram muito. Shrimaterato perguntou primeiro sobre o pai. Como é que tá o nosso pai? Vishwavanu Maharaj. Sobre a mãe também. Sobre todo mundo. E em Varshana, Vishwavanu Maharaj também estava no terraço, procurando, esperando. Quando a minha filha vai vir, ela está chegando ou não? Quando Vishwavanu Maharaj viu que ela estava Vishwavanu Maharaj desceu no terraço e a hora que Shrimaterato abriu a porta, perdão, na hora que Vishwavanu Maharaj abriu a porta, Shrimaterato estava na porta. Quando ele abriu a porta, Shrimaterato estava bem ali. Vishwavanu Maharaj atrás. Perdão, Shridam Bhaiya atrás. E aí Shrimaterato também veio e falou, meu pai, e deu um abraço nele. E foi uma cena assim linda, assim. Esse humor foi muito lindo. Um encontro entre pai e filha. Então assim que ele abriu a porta, ele viu Shrimaterato aqui em pé, Shridam atrás e Shrimaterato na frente. E ao ver o pai, Shrimaterato começou, abraçou ele e falou, meu pai. Pitaji. Que lindo esse humor, esse sentimento. Lindo encontro entre pai e filha. Vishwavanu Maharaj ia falar alguma coisa, mas ele nem conseguiu, ele só chorava. Os lábios dele tremiam, ele não conseguia nem falar nada. Um encontro entre pai e filha. Que lindo. De alguma forma, Vishwavanu Maharaj consolou Shrimaterato. Não, peraí, quem consolou quem? Deixa eu voltar aqui, peraí. Vishwavanu Maharaj consolou Shrimaterato, porque Shrimaterato falou, meu pai, por que você demorou tanto? Por que você não enviou Shridam antes? Vishwavanu falou, filha, não foi culpa minha. Antes do mês de Shravana começar, eu falei pro seu irmão, eu falei, larga tudo que você tem pra fazer e vai lá buscar minha filha. Shridam falou, mas ele sempre dizia que tinha alguma coisa pra fazer isso, aquilo. Por isso que ele acabou demorando, porque eles começaram. Vishwavanu Maharaj. E aí depois, se encontrou com seu pai, Shrimaterato se encontrou com sua mãe, porque ele da Sundara. Pouco a pouco ela se encontrou com todo mundo, porque o Shastra explica. Depois disso, ela foi lá no topo onde tem hoje em dia o templo de Mandir, que na verdade lá é o local do encontro de Radha Krishna. Na verdade, o que acontece? A casa de Vishwavanu Maharaj era embaixo. As pessoas vão correndo e sobem na montanha achando que a casa é lá em cima. Mas a gente deve ter o darshan primeiro lá em Varshana, do templo embaixo, no pé da montanha, que era onde era a casa de Vishwavanu Maharaj, o local de nascimento de Shrimaterato. Em diferentes kalpas, né? Shrimaterato nasce em diferentes lugares. Em algumas kalpas, diz do Shrimaterato, Shrimaterato que aparece no Vishwavanu Kor, em Varshana, em cima do Lótus, a gente ouve falar de manhã. E em algumas eras, Shrimaterato apareceu do ventre de Kirtila,
है कहा जाता है। स्वयं Por isso कृतिका também ela é chamada de Kutija. माँ कृति रात्रि के गर्भ से ही प्रकट हुई। Às vezes uma criança nasce dentro da sua mãe. अंडे से प्रकट Às हुई। vezes ela aparece no ovo, कल्पवेद से हुई। diferentes eras, diferentes aparece de diferentes formas. वास्तव में राधा जी की ये जन्मस्थली नीचे जो है जहाँ पर Na verdade, lá embaixo do sopé da montanha em Varishana, जो है lá onde você pode ter o darshan da deidade de Shivana Maharaj, de Shridama, de Shrimati Radhika. Aquele local, na verdade, onde Shrimati Radhika nasceu em algumas eras. ये जो मैं इसी श्रावण महीने में E era a casa deles. वो वहीं पर Mas no mês de Shravana, Jogamaya arranjava no topo da montanha, onde é o templo de Shri Mandir hoje em dia, कैसे सारे belíssimos passatempos no balanço. एक कदम का पेड़ E aí, और एक entre uma árvore Kadamba e uma árvore de Tamal, tinha um balanço जहाँ पर हम लोग pendurado, जाते हैं onde a gente एक vai, और ये विष्णु पर्वत de um lado Vishnu Parvat e do outro lado ब्रह्म पर्वत Brahma Parvat. है उस तरफ ब्रह्म पर्वत और इस Desse lado तरफ aqui Brahma Parvat e do outro है विष्णु पर्वत Vishnu Parvat. है ये समस्त लीला आदि वहीं पर जो है Essas साक्षात lilas todas aconteceram ब्रह्मा lá. जी के सौभाग्य भी E वर्णन o Senhor करते जा रहे हैं। Brahma teve essa bem-aventurança, essa boa fortuna de ver essas वहीं पर lilas. पर्वत के O रूप में próprio Senhor Brahma apareceu como uma montanha ऐसे सुंदरी लीला आदि para poder ver esses belíssimos passatempos करते हैं और इसमें भाव आदि प्रकट देते हैं que se absorvem nesse mal. लीला आदि वर्णन करते हैं अभी तो 10 तो वैसे जा रहे हैं Já são quase 10 horas da noite. समाप्त करना चाहता हूँ Queria terminar o Harikata, mas हो नहीं है क्या é difícil, né? इतने सुंदर होता है जिसने कहते हैं Esse kata é tão bonito, tão वो lindo. झूला में कैसे जैसे मान के विषय वैसी Então, especialmente no do balanço, tem Man Kata. झूला की दो प्रसिद्ध Quando se mostra a fica brava, tem duas músicas muito importantes sobre o balanço. Uma Jula Julerada da Modara, राधे e outro Radha Jula Napadharo. ये भी जो है मान ऐसे मान Então, nos passatempos de Man, né? Ficando brava. कितने सुंदर ये स्वभाव जो है Tem lindos bhavas. Fala Vrindavan Bihari Lal ki. जय जय श्री बल राधा रानी की जय जय श्री राम। और इसके आगे की कथा जो है